Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. No vídeo de hoje teremos a língua tailandesa, uma das grandes línguas da humanidade, uma língua do Sudeste Asiático, uma língua de um país um dos poucos países do mundo que jamais teve colonização estrangeira. Os tailandeses hoje são um país de renda média, um país praticamente desenvolvido, no qual cerca de 40 milhões de pessoas falam a língua nacional oficial da Tailândia, o tailandês. O tailandês pertence à família Tai Kadai de idiomas, ou seja, ele não é relacionado ao chinês, ao vietnamita, nem ao birmanês, que são línguas próximas geograficamente ao tailandês, que muita gente pode pensar que são realmente aparentadas ao tailandês. As línguas orientais geralmente elas não têm um parentesco baseado numa origem comum, mas elas são sim similares umas às outras, baseado no princípio da assimilação prolongada através do convívio. São similaridades frutos do que os linguistas chamam de Sprachbund, um termo em alemão que designa uma área geográfica onde os falantes de vários idiomas, por terem coexistido, por terem convivido por séculos ou milênios, acabam falando línguas de a estrutura fonética e a estrutura sintática do idioma, a lógica estrutural gramatical do idioma, passa a ficar similar entre vários idiomas. Então o tailandês realmente tem uma gramática bastante parecida com outras línguas da região, como o vietnamita, o cantonês, o birmanês e um pouco menos com o mandarim. Você tem que assistir o vídeo aqui do canal, As Línguas Orientais. É um vídeo bastante longo, mas que dá detalhes e comparação entre as diversas línguas, não só do Extremo Oriente, como também do Sudeste Asiático. A gente vê aqui que os tailandeses devem ter originados no sul da China e acabaram com o tempo migrando para a direção do Sudeste Asiático, a atual Tailândia, onde eles encontraram os ancestrais dos atuais cambojanos, que tinham feito já a grande civilização cambojana do passado, que construiu o templo de Angkor Wat, e os tailandeses foram se fixando nessa região e outras regiões do Sudeste Asiático, e isso supõe também que a protolíngua dos tailandeses tenha tido algum tipo de contato com o proto-austronésia, que é a língua que deu origem às grandes línguas malaio-polinésias. Você tem que assistir aqui no canal também o vídeo sobre as línguas malaio-polinésias, que dá bastante detalhes sobre essa família. O tailandês é escrito com a escrita tailandesa, uma escrita de origem sul-indiana. Ela não tem uma origem comum com a escrita da China, que é uma escrita ideográfica, logográfica, que tem um símbolo para cada palavra. No tailandês existe uma escrita fonética, existe apenas um símbolo para cada fonema do idioma. Tipicamente os símbolos representam as consoantes principais do idioma, daí você acrescenta as vogais, colocando uma modificação embaixo ou em cima da letra, dependendo como for o caso. Então ela tem uma estrutura silábica, como é típico das línguas indianas, que os linguistas chamam de abugida ou abudida. Esse tipo de escrita fonética que é baseado na sílaba, só que cada sílaba é feita com uma modificação de uma consoante básica. Foneticamente, o tailandês é uma língua bastante típica do Sudeste Asiático. Ele tem fonemas como me, ne e nhe, o velar, nhe. Tem as oclusivas, eles têm a distinção entre oclusivas surdas e sonoras, e também a distinção entre oclusivas não aspiradas e aspiradas. As aspiradas são sempre surdas, então a gente tem B, P e P, D, T e T. Só a oclusiva velar que a gente não tem G. A gente só tem Q e Q. Tem também a alvéola palatal africada Che e Che, que também distingue aspirada da não aspirada. De resto a gente tem Fe, Se, Re, Re, Ye, We e Le. Ao contrário de muitos orientais, aqui no Ocidente a gente acha que os orientais não conseguem pronunciar a diferença entre o Re e o Le. Isso acontece realmente no japonês e no chinês, né, o famoso flangoflito e tudo mais. Mas o tailandês não é, foneticamente, uma dessas línguas que confunde o Re com o Le, a rótica com a líquida. Na fonética a gente tem um sistema de 8 vogais. As vogais mais incomuns aí são essa representada por um M de cabeça para baixo e por uma espécie de gama, né, uma bolsinha enrolada aí. Isso aí é o U e o O. Ou seja, são iguais ao U e o O, só que sem arredondamento labial. Esse U não arredondado, que é o U, eu vou transliterar aqui no vídeo como EU. O O não arredondado, O, é transliterado por OE. No tailandês também tem tons, como nas línguas da China, como no vietnamita. No caso do tailandês a gente tem 5 tons. O tom médio, K, o tom baixo, K, o tom cadente, K, o tom alto, K, e o tom ascendente, K. Quanto à estrutura gramatical, o tailandês é uma língua SVO que tem preposições, ou seja, uma língua que tem sujeito, verbo, objeto, o verbo vem antes do seu objeto,
e as preposições vêm antes dos seus complementos. No sintagma nominal, quanto à parte nominal do idioma, não há gênero gramatical, como masculino, feminino, nada disso. Também não há marcação de plural no substantivo, o substantivo não tem flexão de plural nem de caso, mas existem os classificadores, são palavras separadas que são usadas junto do substantivo, em alguns casos, para indicar o que tipo de substantivo é, se é pessoa, se é objeto, se é uma série. A gente vai ver mais tarde como funciona isso. A ordem dos constituintes do sintagma nominal tipicamente é NAD, e o classificador tipicamente vem ou entre o N e o A, ou entre o A e o D. Ele varia um pouco. Quando tem um quantificador, geralmente a ordem é nome, adjetivo, quantificador, classificador e demonstrativo no final. Por exemplo, a gente tem aqui Banlang Yaini, casa, classificador, grande, esta. Ou seja, esta casa grande. Então a ordem é substantivo primeiro, o adjetivo vem depois, o demonstrativo vem no final. Geralmente o classificador vai vir entre o substantivo e o adjetivo, ou às vezes entre o adjetivo e o classificador. Varia um pouco. Nang So Lam Lekdan. Livro pequeno, aquele. Livro, classificador, pequeno, aquele. Ou seja, aquele livro pequeno. Chanmi Luxicon. Aqui um classificador mostrado com um numeral. A posição do classificador, quando tem numeral, acaba sendo no final. Ela vem no final do sintagma nominal. Então, em vez de falar que você tem 4 filhos, você fala que você tem filho, 4, classificador. No caso, esse classificador significa indivíduo, pessoa. Então, eu tenho filho, 4 indivíduos. Eu tenho filho, 4 pessoas. Aqui também com uma frase. Pompai kapan songkon. Eu vou ou eu fui com 2 amigos. Literalmente é eu ir com um amigo, 2, e o classificador no final, kon, que é o classificador usado para seres humanos. Aqui a gente tem uma breve lista de classificadores para ter uma noção de quais são as categorias disponíveis para classificadores em tailandês, que é bastante típico também de outras línguas do Oriente, como o chinês, o cantonês, o vietnamita, até mesmo o coreano e o japonês. Então a gente tem classificadores para pessoas, para coisas e objetos pequenos, para flores, frutas, árvores, animais, janela, porta, garrafa. Muitos classificadores, eles na verdade têm uma função diferente. Eles, em vez de darem a classe, eles dão o recipiente ou a quantidade ou o tipo de alguma coisa. Então você vai falar 2 garrafas d'água, 2 litros de vinho, 2 espécies de cachorro. Esse tipo de coisa também são classificadores que fazem essa função. Os pronomes em tailandês. O tailandês até que tem um quadro mais ou menos estável de pronomes, é muito comum no Sudeste Asiático o quadro pronominal ser muito fluido, tem muitas palavras que são usadas de acordo com a situação, de acordo com o contexto social, formalidade, especialmente no vietnamita, não tem nem pronomes assim muito claramente no vietnamita. No tailandês tem mais ou menos um quadro mais ou menos estavelmente usado. Pom é o eu masculino, ou seja, um homem fala pom quando fala eu, uma mulher fala chan quando fala eu. Em contexto formal, a mulher tende a mudar para di chan. Já o homem pode falar pom, tanto formal quanto informal. Na segunda pessoa, kun, toi não é tão usado, kun é o mais normal, tan é um pouco mais formal. Na terceira pessoa, kau indica uma terceira pessoa animada, um ser humano, e man é o isso, um objeto, né? No plural, oral, só a primeira pessoa distingue o plural do singular dos pronomes, os outros são iguais no plural. Os pronomes não têm uma forma objeto diferente da forma sujeito, então se você quiser falar eu gosto dele ou eu gosto dela, você fala, um homem falaria pom chop kau, a mulher falaria chan chop kau. Se você inverter a ordem e falar que ela gosta de mim ou ele gosta de mim, você fala kau chop pom, ou uma mulher falaria kau chop chan. A negação verbal é feita com mai antes do verbo, então pom sap é eu sei, pom mai sap é eu não sei. A mulher diria chan mai sap K no final, porque tem aí também uma partícula final das frases em tailandês, é muito comum na fala tailandesa, mesmo informal, o tailandês terminar uma frase afirmativa com krap ou K. Krap é a partícula final masculina, usada por homens, e K é a partícula final feminina, usada, claro, por mulheres. Então existe também a famosa saudação tailandesa, Sawat di krap. Sawat di krap é oi, tudo bem? Como é que vai? Quando você diz que você encontra alguém. Isso dito pelo homem, Sawat di krap. A mulher diria Sawat di ka. Então essa partícula final tem que variar de acordo com o gênero do falante. A partícula possessiva em tailandês, que forma o genitivo, é kon.
que é usado opcionalmente para ligar um substantivo a um outro substantivo ou pronome que está ligado a ele por alguma relação de posse ou alguma associação. Então, Pön é amigo. Pön Kong Pom ou Pön Pom é amigo de mim, ou seja, meu amigo. Prato é porta. Prato Kong Ban ou Prato Ban é a porta da casa. Os interrogativos tailandeses, eles não são frontalizados, ou seja, eles ficam in situ, eles ficam no lugar típico do papel sintático que eles estiverem desempenhando na frase. E também pode ser usado como pronomes indefinidos do idioma. Então a gente tem arai, que é o que, krai, que é quem, tinai, que é onde, mu arai, quando, etc. Então se você quiser perguntar o que você quer, né, como se o que for objeto do verbo, esse objeto do verbo vem depois do verbo, não pode vir antes. Então o arai não pode vir no começo. Você tem que usar kun, que é você, tonkar, que é querer, e arai depois, porque é o objeto. Você quer o quê? Não pode falar arai kun tonkar. É kun tonkar, arai. Não há frontalização dos interrogativos. Agora, se você usar arai numa afirmação, ele acaba sendo interpretado como alguma coisa, algo. Pom tonkar arai, eu quero algo. Mai mi krai, não tem quem, ou seja, não tem ninguém. Mai mi arai, não tem o que, ou seja, não tem nada. Kun chopan mai, aí a gente vê como fazer uma interrogação binária em tailandês. A partícula de interrogação final é mai, similar ao mandarim ma. Né? Você faz uma pergunta, quando a pergunta não tem um interrogativo, é uma pergunta do tipo cuja resposta vai ser sim ou não, você usa mai no final. Kun chopan mai, você gosta disso? Você fala tailandês, kun put pasatai mai. A ordem dos constituintes, quando tem um objeto indireto, é diferente da que a gente vê em mandarim, é similar ao do cantonês e do vietnamita. Ou seja, você não precisa usar a preposição para indicar o objeto indireto, basta você colocar o objeto indireto depois do direto. Ao contrário do que acontece no mandarim do que acontece no inglês. Então, em inglês você fala eu dei amigo dinheiro. Em tailandês você fala eu dei dinheiro amigo. Mesmo sem preposição, a interpretação por parte do ouvinte vai ser correta. Você deu dinheiro ao amigo, não precisa de uma preposição que indica a, para. Ao contrário do que acontece em chinês, mesmo em cantonês, o tailandês tem orações relativas, orações subordinadas, são feitas pelo relativizador ti, que equivale ao que do português. Então, nan sir ti pom sir di. O livro que eu comprei, o verbo comprar é sir, nan sir ti pom sir di. O livro que eu comprei é bom. Di é bom. O verbo ser em tailandês tem várias equivalências. O mais típico é pen, que indica identidade, ele liga substantivos, liga nomes. Kau pen pön, ele é amigo, ou seja, ele é um amigo. Liga no pronome ao substantivo. Kau mai chai pön. A gente vê que a negação não é mai pen, e sim mai chai. Kau mai chai pön. Ele não é amigo. O verbo mi expressa, como acontece no chinês também, tanto a posse, como acontece no português também, a posse e a existência. Ter no sentido de possuir alguma coisa, ter no sentido de, tem um problema, tem tempo. Então, mi pan ha, tem problema. Mai mi uela, não tem tempo, não dá tempo. O verbo que indica posição, equivalente mais ou menos ao estar, ficar em algum lugar, localização, é yu. Então, eu estou aqui é pom yu tini. A Tailândia fica na Ásia, é pratetai yu ni eisha. Não se usa um verbo de ligação para ligar um sujeito a um adjetivo. Para fazer uma frase do tipo a casa é pequena, basta você usar o próprio adjetivo e já tem a força de verbo. Então, ban lek é a casa é pequena. Também pode ser interpretado como a casa pequena, porque aí fica ambíguo, né? Porque o adjetivo já vem dentro da locução nominal, ele também vem depois do substantivo. Então fica essa ambiguidade. Para você desambiguar, você vai ter que usar essa casa pequena, né? Ban lek ni, para indicar que é um sintagma nominal e não um verbo aí. Então esse tipo de adjetivo é chamado de verbo estativo, que ele indica o estado, ou seja, ele equivale aos adjetivos. Nang so yai, o livro é grande. A negação com mai também, ban mai lek, a casa não é pequena. Nang so mai yai, o livro não é grande. Para marcar o aspecto perfectivo dos verbos, usa a partícula leu depois dos verbos. Kau pai leu.
Ele foi. O pai é o verbo ir. Leu indica que a ação já ocorreu. É uma ação única no tempo, já está concluída. Pom ma leu. Ma é o verbo vir. Pom ma leu, eu vim. A negação do leu é com maidai. Pom pai leu, eu fui. Pom maidai pai, colocado antes do verbo, né? Pom maidai pai, eu não fui. Com o verbo estativo, o leu indica que aquele estado foi atingido, na verdade. Não significa que aquele estado estava no passado, pelo contrário. Isso significa que o estado representado pelo verbo estativo, aquele estado do adjetivo, né, foi atingido e agora não era verdade e passou a ser verdade agora. Então, po é suficiente, po leu. Agora é suficiente, já basta, acabou, não precisa mais. Di é bom, di leu, significa que aquilo está bom agora. Isso também acontece no chinês, com o marcador de perfectividade chinês, mais os verbos estativos. O progressivo em tailandês é feito com cam lang mais verbo mais yu, sendo que você pode omitir ou cam lang ou yu às vezes. Pom, cam lang, tam, nang, yu. Eu estou trabalhando. Tam, nang é trabalhar, literalmente é fazer trabalho. Tam é o verbo fazer, nang é trabalho. Cam lang cha indica que você está prestes a fazer alguma coisa. Pom cam lang cha kin kao. Eu estou prestes a comer. Eu estava para comer, eu estou quase comendo. O recente no passado, que é o contrário desse que a gente viu agora, é com pen. Pom pen sorot. Eu acabei de comprar um carro. O experiencial indica que você já fez pelo menos alguma vez na sua vida, já passou por aquela experiência pelo menos uma vez na sua vida. Em chinês também tem, é guo. Em tailandês é kei, opcionalmente com leu depois. Pom mai kei kin ahantai. Aí tá negado. Mai kei, eu nunca comi. Mai kei kin. Mai kei kin é eu nunca comi, eu nunca na minha vida comi. Pom mai kei kin ahantai. Ahantai é comida tailandesa. Kin é o verbo comer. Kau kei pai kruntep. Ele, kei pai, ou seja, ele já foi alguma vez na vida dele, pelo menos uma vez na vida ele já foi para Bangkok. E o tailandês também tem uma série de especificidades devido ao fato de ter evoluído milhares de anos, né, nessa região tropical do mundo. A própria concepção de tempo, por exemplo, as estações do ano, não tem as 4 estações que as línguas europeias têm. Ele tem só as chamadas 3 estações do tempo subtropical, tropical. Tailandês tem uma estação fria, uma estação quente e uma estação chuvosa. Na Nao, na Aron e na Afon. Os dias da semana são derivados mais ou menos da formulação indiana, que também tem uma origem comum com as línguas do Oriente Médio, portanto da Europa, e segue um padrão mais ou menos similar ao nosso. Wanatit é domingo, Wanchan é segunda. Eles têm parcialmente um significado dos planetas do sistema solar similar ao dos europeus. E aqui a gente vê o sistema de numeração. No tailandês, eu aqui comparei com o cantonês e com o mandarim, porque o sistema de numeração tailandês ele não é derivado ele não é mais nativo. Qualquer sistema numeral nativo que eles tivessem originalmente não é usado na Tailândia. O sistema tailandês, na verdade, os numerais foram importados do chinês há muitos séculos, pelo menos há uns 1500 anos. Então a gente vê, especialmente a partir do 3, a gente vê uma similaridade muito grande, especialmente com o cantonês, né? Porque o tailandês foi influenciado pelas variedades mais meridionais do chinês e não pelo mandarim que está lá no norte. Foi influenciado pelos dialetos mais próximos ali do sudeste asiático, como o cantonês, o setionês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal, claro. E deixem aí embaixo seus comentários falando qual é o vídeo que vocês querem ver aqui no canal no futuro. A gente se vê no próximo vídeo.